galera do Vem Aprender, tudo bem? Prontos para mais um dia de aulas aqui pela tela da TV Educativa e pelas redes sociais? Venham com a gente para mais essa viagem pelo conhecimento. Vamos começar vendo um pouco do que os nossos alunos incríveis estão fazendo. Olha só essas imagens! Muito bem, pessoal! Continuem sendo estes alunos incríveis e estudando muito com a gente. Obrigada a vocês que continuam fazendo os trabalhos dos CMEs e das escolas com muito capricho e participando sempre das nossas aulas. E nesta semana, fica aqui um parabéns especial para as escolas de Ponta Grossa, que foram muito bem no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Nossos alunos estão indo muito bem! Parabéns, professores e equipes das escolas! Nossa educação tem muito orgulho de todos vocês! Agora, mais uma vez, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar! Estão preparados? Então, vamos começar! Você acompanha agora as aulas do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Vamos lá? Vem aí, língua portuguesa. Boa tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana da Escola Eliseu e esta semana as aulas de língua portuguesa vão ser comigo. Bom, para o início da nossa aula, vamos para os nossos objetivos do dia? Reconhecer o gênero textual conto. Identificar informações explícitas no texto. Relacionar elementos sonoros com sua representação escrita. Bom, para iniciar a nossa aula, eu vou iniciar com uma contação de história. A Primavera da Lagarta, de Ruth Rocha. Grande comício na floresta, bem no meio da clareira, debaixo da bananeira. Dona Formiga convocou a reunião. Isso não pode continuar, não pode não, apoiava o camaleão. É um desaforo, a formiga gritava. É mesmo, o camaleão concordava. A Joaninha, que vinha chegando naquele instante, perguntava: qual é o desaforo, hein? É um desaforo que a lagarta faz, dizia a formiga. Come tudo que é folha, reclamava o louva-a-Deus. Não há comida que chegue, continuava a formiga. A lagartixa não concordava. Por isso não, que as senhoras formigas também comem. É isso mesmo, apoiava o camaleão, que vivia mudando de opinião. É muito diferente, disse a formiga. Depois, a lagarta é uma preguiçosa, vive lagarteando por aí. Vai ver que a lagartixa é parente da lagarta, disse o camaleão, que já tinha novamente mudado de opinião. Parente não, falou a lagartixa. É só uma coincidência de nome. Então não se meta, disse a formiga. Abaixo a lagartixa, disse o gafanhoto. Vamos acabar com ela?
Vamos sim, gritou a libélula. Ela é muito feia. O senhor Caracol ainda quis fazer um discurso. Minhas senhoras e meus senhores, como é para o bem geral e felicidade nacional, em meu nome e em nome de todo mundo interessado, como diria o conselheiro Furtado, queria deixar consignado que está tudo errado. Mas como o Caracol era muito enrolado, ninguém prestava atenção no coitado. Já estavam todos se preparando para caçar a lagarta. Abaixa, feiura, gritava a aranha, como se ela fosse muito bonita. Morra, comilona, exclamava o louva-a-Deus, como se ele não fosse comilão também. Vamos acabar com a preguiçosa, berrava a cigarra, esquecendo sua fama de boa vida. E lá se foram eles cantando e marchando. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. Mas a primavera havia chegado. Por toda parte havia flores na floresta. Até parecia festa. Os passarinhos cantavam e as borboletas, quantas borboletas, de todas as cores, de todos os tamanhos, borboleteavam pela mata. E as borboletas, quantas borboletas, de todas as cores, de todos os tamanhos, borboleteavam pela mata. E os caçadores procuravam pela lagarta. 1, 2, 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. E perguntavam às borboletas que passavam: vocês viram a lagarta que mora na moreira? Aquela preguiçosa, comilona, horrorosa. As borboletas riam, iam passando e me respondiam. Até que veio chegando uma linda borboleta. Estão procurando a lagarta da moreira? Estamos sim, aquela horrorosa, comilona. E a borboleta bateu as asas e falou: pois sou eu. Não é possível, não pode ser verdade, você é linda. E a borboleta, sorrindo, explicou: toda lagarta tem seu dia de borboleta, é só esperar pela primavera. Dona Formiga ficou espantada. Não é possível, só acredito vendo. E a borboleta falou: venha ver, isso acontece com todas as lagartas. Eu tenho uma irmã que está acabando de virar borboleta. E todos então correram para ver e ficaram quietinhos espiando. Bom, gostaram da história, pessoal? Então, baseado nessa história, eu quero fazer uma perguntinha antes de nós irmos para a atividade, tá? Qual o tipo de gênero textual e é esta frase, essa história? Muito bem, é um conto. Mas o que é um conto? Vamos ver aqui com a professora. Um conto é uma narrativa que cria um universo de seres, de fantasia ou acontecimentos. Como todos os textos de uma ficção, o conto possui um narrador, a pessoa que lê, os personagens da história, o ponto de vista de cada um, que foi apresentado lá na história, e um enredo, que nada mais é que o desenrolar da história como um todo. Baseado nisso, tá? Eu quero perguntar para vocês. Vocês prestaram atenção na história? Porque depois eu vou fazer algumas perguntinhas sobre ela para vocês. Tudo bem? Vamos lá para perguntas? A professora tem aqui uma caixinha com algumas perguntas.
Vou abri-la, sortear uma e aqui tem algumas, para dar uma ajuda para vocês, algumas respostinhas. Vamos lá para a primeira pergunta. Quem é a autora do texto? Eu falei lá no comecinho da história, apontei até, vamos ver. Quem dessas alternativas só pode ser o nome de uma pessoa que escreveu o texto, né? Vamos ver, será que pode ser a formiga? A formiga pode ter escrito? Muito bem, acertou quem respondeu, que é Ruth Rocha. Vamos lá para a segunda perguntinha. Em que local a história acontece? Será que é a primavera da lagarta? A formiga? Na floresta? Acertou quem respondeu que foi na floresta. Vamos lá para a próxima história. Próxima pergunta, desculpa. Qual é o título do texto? Vamos dar uma pensadinha lá, que tá fácil agora. Qual será das três? Será que é essa frase aqui? Não devemos apontar os defeitos dos outros, todos temos defeito? Será que é a formiga? Ou será que é a primavera da lagarta? Acertou quem respondeu a primavera da lagarta. Próxima perguntinha. Essa tá fácil agora. Quem convocou a reunião? Quem foi? A que estava fazendo o fervo lá no meio da floresta? Isso, a formiga. E a última perguntinha. Qual é a mensagem que o texto nos ensina? E sem muita dúvida, é a última resposta que nos restou aqui. Não devemos apontar os defeitos dos outros, todos temos defeitos. Então, baseado na história ali, vocês viram, gente, que a formiga, ela estava causando uma balbúrdia lá, porque ela queria ir atrás da lagarta. Ela queria porque queria acertar contas com a lagarta, mas nem mesmo ela viu e estava entendendo que ela também tem defeito, como fala a mensagem do texto ali, que ela também fazia as coisas erradas, que ela e vários animais, não só ela, e que ela não poderia estar apontando o defeito da lagarta sem saber que a lagarta tinha desaparecido, porque ela estava se transformando, né? Para quem não sabe, a borboleta, ela se resguarda durante alguns dias, que eu vou falar mais lá para frente, para se transformar numa bela borboleta. E ela só vai se tornar uma bela borboleta na primavera, como fala lá no título do texto, a primavera da lagarta. Ela espera até a primavera para ela se transformar numa bela borboleta e sair por aí voando para todo e colorindo os ambientes que a gente conhece. Quem já não viu uma borboleta ou várias borboletas por aí? Agora eu quero saber de vocês, o que é primavera? Alguém sabe me dizer? Muito bem, vamos lá por telão um pouquinho? A primavera
é uma das 4 estações do ano, tá? Ela acontece todos os anos e é uma das estações mais esperadas. Ela também é conhecida como as estações das flores. Por quê? Porque as plantas florescem nessa época, nesta estação, né? As árvores começam a aparecer flores também, algumas árvores, não são todas. As crianças adoram essa estação porque é uma estação em que aumenta a temperatura, né? E daí as crianças podem sair com mais facilidade para fora, brincar. Nesta época de pandemia a gente não pode, gente, tá? Tem que ficar dentro de casa, se resguardando. Mas quando é possível, as crianças aproveitam também. Mas é na primavera que há o aumento de temperatura, também causando algumas coisas, alguns transtornos para as pessoas, como o aumento da alergia, tá? Algumas pessoas têm alergia a essa estação do ano por causa do pólen que é lançado no ambiente, né? E daí dá mais espirros, né? Não gripe, é só os espirros, dá uma coçadinha no nariz, assim, né? Chamado também de rinite, ataca a rinite das pessoas, mas nada que seja muito grave. Também é na primavera onde alguns animais, gente, eles despertam. Quem sabia disso? Eu não sabia. A prof. Juliana não sabia. Que é alguns animais que dormiram o inverno inteiro para só despertar na primavera. Sabe quais animais? Os ursos, os morcegos, até as abelhas despertam somente na primavera. Tudo bem? Depois de tudo isso que nós comentamos sobre a história que a professora contou para vocês, sobre a perguntinha que a professora também lançou para vocês, vamos lá para as atividades? Então a professora trouxe aqui alguns personagens da história. Deixa eu arrumar aqui para vocês observarem melhor. Só alguns. Na história tinha vários personagens, mas a professora escolheu 4 personagens. E o que a professora vai propor para vocês? Nós iremos formar o nome desses personagens. Então a professora trouxe algumas letrinhas aqui, móveis, para vocês. Então eu vou escolher personagem aqui primeiro. E a professora vai bagunçar as letrinhas da formação do nome desse personagem. Quem sabe me dizer que personagem que é? Isso, camaleão. Ouvi alguém assoprando aí para a professora, tá? Vamos lá. Camaleão. Ah, professor, o K é a mesma sílaba de casa. Qual é a letrinha da casa, então? A sílaba, desculpa, K, o C e o A. Ma. Ah, é a sílaba do macaco, o M e o A. Lê, sílaba do leão, eu vi alguém falando para mim. O L e o E. E o ão é o A, o O e o tiozinho em cima. Muito bem. Vamos contar quantas letras tem a palavra camaleão? Vamos lá com a prof? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8 letrinhas na palavra camaleão. Agora vamos ver as sílabas. Ca, uma sílaba. Ma, 2 sílabas. Le, 3 sílabas. Ão, 4 sílabas. Então, a palavra camaleão tem 4 sílabas e 8 letrinhas. Muito bem? Deixa eu deixar aqui do ladinho. Próximo personagem. Fazia parte da história lá também. Como que é o nome dele? Caracol, muito bem. Então as letrinhas estão embaralhadas aqui. E vocês vão me ajudar a pôr em ordem. Ca. Ah, professora, é a mesma sílaba do camaleão lá. Então vamos lá. O C e o A. Ra. Ah, é a sílaba do rato, professora. É o R e o A. Colo. É o C e o O, mais o L. Colo. Aqui fala colo porque é com L, gente, não é com U. Senão vamos falar caracol, U, tá? Vamos contar quantas letrinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letrinhas. Muito bem. Vamos para as sílabas? 1 sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas. Então, a palavra caracol, 7 letras e 3 sílabas. Deixa a professora mover aqui para o ladinho. Próximo personagem. Muito bem. Quem sabe o nome desse bichinho aqui? Isso, sopraram para mim Joaninha. Tinha Joaninha na história, gente? Sim, tinha lá. Tá aqui as letras que formam a palavra Joaninha. Vamos colocar em ordem também. Jo. Jo. Ah, é a sílaba do meu amiguinho da escola lá, meu coleguinha de sala, o João. É o J e o O, forma o Jô. A. Jo. A. Ni. Como que eu faço Ni? O N e o I. Muito bem. O Nha. N. H. A. Vocês já aprenderam já essa família. O Nha. Vamos contar quantas letrinhas também? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha que interessante, é a mesma quantidade do camaleão. Vamos ver as sílabas agora? Jo, a, ni, nha. Quantas sílabas? 1, 2, 3, 4. Também a mesma quantidade do camaleão. Deixa a prof pôr aqui do ladinho para não atrapalhar. E o último personagem,
O único que saiu em defesa da lagarta foi a lagartixa. Até o camaleão lá acusou ela de ser parente lá da lagarta, porque tem o nome parecido. Mas ela não estava defendendo, ela estava só falando que todo mundo estava falando ali que a lagarta era uma comilona, mas que na verdade todos os animais comem, tá? Aqui estão as letras da lagartixa. Vamos lá para formar o nome? Lá. Ah, é a sílaba da minha amiguinha também da sala de aula lá, a Lara. Então, como é que começa a sílaba da palavra Lara, do nome da Lara? O L e o A. Lá. Gar. Gar. O G, o A e o R. Ti. Como que eu faço ti mesmo? Sopraram para mim? O T e o I. E as únicas sílabas que sobraram? Chá, que tem o nome lagartixa. Vamos para quantas letrinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É a maior palavra que a gente já formou aqui na bancada, tá? Vamos ver quantas sílabas? Uma sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas e 4 sílabas também. Se igualou ao camaleão e a Joaninha. Muito bem, pessoal. Agora, a próxima atividade que a professora vai propor para vocês, em que vocês vão me ajudar nessa atividade, é descobrir sobre alguns outros personagens da história, tá? Descobrir qual é a sílaba. A gente viu ali bastante sílabas de personagens, mas a gente precisa formar aqui, porque a professora foi danada e deixou algumas sílabas faltando aqui, e vou pedir a ajuda de vocês, tá bom? Deixa a prof pegar uma caneta. Vamos lá. Esse era um personagem que tinha lá na história também, um deles, né? Ela se chama como? Eu ouvi alguém falar aí. Cigarra. Então aqui, ó, eu tenho o si, que é a sílaba inicial da palavra, e o ra, que é a sílaba final da palavra, tá? O que está faltando aqui no meio? Ah, ouvi alguém falar. O G, o G e o A. Muito bem, gente. Vamos para a próxima aqui, uma personagem chave da história, que foi o que a lagarta se transformou lá, numa bela e colorida borboleta. Muito bem. Vamos ver as sílabas que nós temos da palavra borboleta? Eu tenho o bor, o bo, aí tem faltando aqui, e tem o tá, que é a última sílaba da palavra. Então eu tenho borbotá. É o nome da borboleta? Qual é a sílaba que está faltando aqui então? É o lê. Como que eu faço lê mesmo? Isso, o L e o E. Muito bem. Próximo personagem. Dá uma pensadinha lá, olhe para a figura.
Olhe para as sílabas que tem aqui embaixo. Vamos ler agora? For, primeira sílaba. A segunda sílaba está faltando aqui. E o Gá, que é a última sílaba da nossa palavra. Qual que é o personagem mesmo? Formiga. Então, se eu tenho for e tenho Gá, a sílaba do meio qual que é mesmo? Isso, o Mi. Muito bem, gente. Gente esperto aí. Vamos para o próximo? Libélula. Também tinha participação da libélula lá, gente. Vamos ver as sílabas que a gente tem da libélula? Li, bé. Aí a terceira sílaba não tem. E olá. Então a palavra libélula tem 4 sílabas e está faltando uma. Então vamos pronunciar lá, ó. Li-bé-lu. Que está faltando aqui qual é? Lu, da palavra luva. Como que eu faço lu? Muito bem. O L e o U. Vamos para o último agora? Esse daqui que também estava lá, querendo mais, instigando lá a briga. Vamos lá? O louva-a-Deus. Tem o lou. Tem a sílaba faltando aqui e tem a palavra Deus aqui completinha no final da palavra. Louva. Tá faltando qual sílaba? O vá. Como que eu faço o vá mesmo? O veio a. Muito bem, pessoal. Então aqui vamos fazer a leitura das palavras completas agora. Cigarra, borboleta, formiga, libélula e louva-a-Deus. Vamos fazer a contagem por sílabas? Uma sílaba, 2 sílabas, lembrando que o RR não fica junto, então ele vai formar uma nó, vai vir de companheiro aqui do Gá, vai ficar gar, e 3 sílabas. Então a palavra cigarra tem 3 sílabas. Borboleta, uma sílaba, o bor, 2 sílabas, o bo, 3 sílabas, o lê, e 4 sílabas, o tá. Formiga, o for, uma sílaba, o mi, 2 sílabas, e o gá, 3 sílabas. Libélula, uma sílaba, o li, 2 sílabas, o bé, 3 sílabas, o lu, e 4 sílabas, o lá. Louva-a-Deus, lou, uma sílaba, vá, 2 sílabas, deu, de, 3 sílabas e os 4 sílabas. Louva-a-Deus. Muito bem, galerinha. Vamos ver, galerinha, se a gente alcançou os objetivos? Reconhecer o gênero textual conto. A gente, beleza, a gente viu o que era conto, o que faz parte do conto lá. Identificar informações explícitas no texto. Beleza também, a gente identificou lá as informações que o texto quis nos passar através das perguntinhas lá.
relacionar elementos sonoros com sua representação escrita, que foi a formação aqui dos nomes, identificando as sílabas dos nomes dos personagens, tanto na bancada quanto no cartaz. Até amanhã, pessoal! Vem aí, matemática. Bom dia crianças, estamos aqui para mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Silvia e sou da Escola Armida. Bom dia, eu sou a professora Adriana da Escola Armida e também vou estar auxiliando hoje nas aulas de matemática. Então vamos começar nossa aula? Vamos para o slide para nós vermos qual é o nosso objetivo da aula de hoje. O nosso objetivo é resolver problemas utilizando diferentes estratégias. Números, vamos lá? Então, para isso nós vamos colocar o nosso primeiro slide para a gente prestar atenção o que pede o slide. O que está falando o nosso slide, professora Adriana? Vamos ajudar. A professora Lúcia quer levar seus alunos para fazer um piquenique no parque. De acordo com as imagens, o que ela poderia levar para seus alunos lancharem durante o piquenique? Antes da gente ver todas essas possibilidades, vamos observar quais são os objetos que nós temos ali no slide e quais são aqueles que nós podemos comer, que serão levados no lanche, ok? Observem ali a professora Lúcia, nós temos uma bola, um cachorro, um pão francês, uma garrafa de água, um jogo de cartas, uma maçã, um bolo, pão para o sanduíche e um dado. Não esquecendo que sempre antes da gente fazer qualquer cálculo ou qualquer atividade relacionada à matemática, primeiro nós temos que fazer a leitura da situação para em seguida nós fazermos cálculos ou as estratégias que nós vamos utilizar. Observando agora aqui na bancada, nós temos a professora Lúcia e temos os objetos. Cada objeto ele já está com o seu valor. Vamos lá, professora Silvia, verificar quais serão esses objetos ou os itens que ela vai poder levar para o lanche? Então, crianças, vamos utilizar da seguinte estratégia. Dentre todas essas figuras, será que eu posso levar para o meu lanche uma bola? Eu acho que não, eu acho que eu poderia levar para brincar, mas a professora Lúcia quer somente as figuras que eu posso levar para o lanche. Então, a bola eu não levo, então vamos tirar a bola. O que mais que nós temos aqui? Eu posso levar uma garrafa de água? Sim, a água é um alimento, eu posso levar. Nós temos mais outros aqui, o bolo. Bolo eu posso levar também, né? E agora, será que eu posso levar um jogo de cartas como um lanche no meu piquenique? Não, o jogo de cartas eu não posso comer, então vamos tirá-lo da bancada. Analisando mais um pouco, nós temos o pão eu posso levar, que também é um alimento. Será que eu posso levar o dado? Não, né, crianças? O dado também não. Retiramos da bancada. E agora? Agora só sobrou o cachorrinho lá, né? Seria muito divertido, mas ele também não é um alimento. Então, sobrou para nós a maçã, os pães, o bolo e a água, professora. Muito bem, então vamos voltar aos slides. Observe os produtos, então, que sobraram depois na bancada e com R$10
calcule o que ela pode comprar com esse dinheiro. Então, vamos voltar lá com a professora Lúcia na bancada para nós fazermos as possibilidades. Não esquecendo que a professora Lúcia, ela só tem R$10 para fazer a compra. Então, como será que nós vamos agora resolver essa atividade, professora Silvia? Primeiro, nós precisamos selecionar os alimentos que custam até R$10. Quantos alimentos eu consigo comprar com R$10? Tem várias possibilidades. Eu diria que a primeira possibilidade, professora, eu posso comprar um bolo. Qual é o valor do bolo? R$7. Se já gastei R$7. Então, eu levo um bolo, eu levo uma água, né, para eu me hidratar. E, pensando numa alimentação saudável, eu posso levar uma maçã também. Qual é o preço da maçã? R$1. A água, R$2. Será que deu R$10, professora? Então, vamos fazer o cálculo juntos, crianças? Então, nós temos aqui o valor do bolo, que é de R$7. Então, aqui, na nossa máquina de calcular, nós vamos fazer esse cálculo. R$7, o preço do bolo, R$2, que vai ser o preço da garrafa de água, e mais R$1, pensando na alimentação saudável, o preço da maçã. Quando nós vamos utilizar a nossa máquina de calcular, nós temos que prestar assim bastante atenção. Por quê? Porque eu vou fazer a soma, tá? Vamos lá somar junto comigo? Nós temos 7 com mais 2, 7, 8, 9, com mais 1, R$10. Então, eu vou colocar o resultado aqui na nossa máquina de calcular. Opa, professora, mas tem um probleminha aí, professora. Tem uma coisa que não pode acontecer. O que é, professora Silvia? Eu acho que tem 2 numerais na mesma casa. Eles podem ficar na mesma ordem? Eles não podem. Lembrando que eu tenho que sempre ter a unidade embaixo da unidade e eu vou passar o número maior, que corresponde à dezena, aqui para cima. Como na ordem da dezena eu não tenho nenhuma soma para realizar, eu vou colocá-lo aqui embaixo. Assim a gente vai estar entendendo como que acontece o processo de adição com o agrupamento. Então, nós deixamos a unidade embaixo da unidade e a dezena vai seguir para a casa da dezena. Aqui ficou uma dezena e 0 unidades, ou 10 unidades. Tem mais possibilidades, professora, de comprar outros alimentos, de a gente fazer outra conta? Será que a gente pode agora combinar outros alimentos também para fazer o cálculo desses R$10? Vamos lá? Então, professora Silvia, eu posso comprar aqui o bolo e posso também levar o pão para o sanduíche. Aqui eu tenho uma outra possibilidade de cálculo. Vamos ver então aqui na hora da gente fazer de maneira convencional a operação? Então eu vou armar a operação. Eu tenho o preço do bolo, que é R$7, e tenho o preço do pão de sanduíche, que é R$3. Sempre quando eu compro alguma coisa na hora da máquina registradora, será que a atendente ela vai somar ou vai diminuir, professora Silvia? Aí nós temos que prestar muita atenção, principalmente no que você, né, na atitude que você está fazendo e no que está escrito. Eu estou somando, eu estou comprando. Então, se eu estou comprando, estou adicionando, é uma conta de mais.
Estou acrescentando. Eu tinha o bolo de R$ 7 e o pão de 3. Então, é 7 mais 3. Que vai dar o total de quanto? De 10. De R$ 10. E- Professora Silvia, lembrou da qual que é a regrinha? Sim, lembra que eu não posso ficar com 2 números na mesma ordem? O que eu faço? Então, nós vamos mudar a ordem da dezena para dezena, unidade embaixo de unidade e fazer a mesma coisa que nós já fizemos. Como eu não tenho número para somar na ordem da dezena, eu vou colocar ele aqui embaixo para representar que eu tenho uma dezena que corresponde a 10 unidades. Ok, crianças? Então, sempre lembrando na hora de somar que quando eu tenho um número maior que 9, que quando eu já tenho 10, o 10 não pode ficar inteiro na ordem da unidade. Eu vou somar, mas o número 1, ele vai para a ordem da dezena. Será que eu consigo mais uma possibilidade, professora Silvia? Vamos olhar aqui o que nós temos. Lembrando que nós temos R$ 10. Eu posso levar um pão. Eu posso pegar uma água e eu posso novamente comprar o bolo, não posso? Com certeza. Novamente nós vamos então, para encerrar essa atividade, fazer o cálculo aqui na nossa máquina de calcular. Vamos lá? Então, eu tenho o preço do pão francês, que é R$1. Nós temos o preço da água, que é R$2, e temos também o valor do bolo, que é R$7. Como nós estamos comprando, nós vamos fazer a conta do quê? De adição. Novamente eu vou fazer a soma. 7 mais 1, 8, 9, 10. Então, ela vai conseguir levar todos os itens, professora Silvia? Não, ela não vai conseguir, porque ela tem somente R$10 para gastar no mercado. Não, ela vai conseguir. Todos os itens, não. Não, esses que ela... Que ela comprou, sim, ela consegue levar todos esses itens selecionados, que dá R$10 também. Então, reforçando mais uma vez, crianças, não posso deixar 2 números na mesma ordem. O que nós vamos fazer? Nossa máquina de calcular vai levar um lá para a ordem da dezena. Então, o 0 fica na unidade, aonde nós vamos baixar novamente o total. Então, da compra deu R$10. E a professora Lúcia conseguiu, então, 3 possibilidades diferentes na hora dela fazer a sua compra. Muito bem. Muito bem. Agora, nós vamos ver o próximo slide com uma nova situação. Você lembra como se encontra a diferença entre 2 números? Vamos retomar a ideia de comparar as quantidades. Você verá alguns exemplos a seguir para relembrar. Qual é a diferença entre o número 47 e 39? Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer em forma de cálculo essa operação. 47 menos o 39. E por que é menos, professora? Porque nós estamos trabalhando a questão da diferença. Então, eu tenho aqui a operação 47 menos 39. Qual é a primeira coisa que eu tenho que lembrar na hora de fazer a operação? O que é a unidade e o que vai ser a dezena. Ok? Então,
professora Silvia, eu tenho 9 unidades para eu diminuir de 7 unidades. Tem possibilidade de fazer isso? Eu não consigo, professora. Para que isso seja feito, eu vou precisar emprestar. De Emprestar da dezena. Por que da dezena? Porque a dezena, o valor dela sempre é maior. Então, eu vou emprestar uma dezena que equivale a 10. Então, o número que eu vou ter agora aqui é o 17. Sempre quando eu empresto, eu vou ficar com mais ou vou ficar com menos, professora Silvia? Se eu estou emprestando, então eu estou perdendo, estou deixando de ter um, eu vou ficar com menos. Isso. Então, agora nós vamos fazer a conta. Sempre lembrando que na hora de calcular a subtração ou a diferença entre dois números, eu tenho que sempre iniciar pela ordem da unidade. Agora eu tenho que tirar 9 de 17, ou 9 para chegar no 17. Vamos contar juntos? Aqui, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, quanto falta de 9 para chegar no 17? Vamos ver quantos dedos sobrou da professora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 9 para chegar no 17, o resultado é 8. Muito bem, professora. Agora, nós vamos calcular a dezena. Eu tenho que tirar 3 de 3. Vai sobrar quanto, professora Silvia? Se eu tenho 3 e eu perdi 3, eu fiquei com nenhum, então é O zero. algarismo que representa nada É o zero. Zero. Só que, professora Silvia, existem outras possibilidades de a gente também fazer esse cálculo. Vamos ver? Uma delas é utilizando o nosso material dourado. Muito bem, vamos lá então. Vamos ver como fica agora utilizando o material dourado. Eu tenho o número 47. O número 47 são 4 dezenas, representada pelas nossas barrinhas, mais 7 unidades, que são representadas pelos nossos blocos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cubos. Eu tenho 7 cubinhos. Que equivale a 7 unidades. Só que agora eu tenho que fazer a conta. Então, eu tenho que tirar 39 unidades daqui, professora. Então, como será que nós vamos fazer? Lembra que sempre eu tenho que fazer a comparação. Eu tenho que tirar 9 unidades. Eu consigo tirar 9 unidades de 7 unidades? Eu não consigo, professora. Eu preciso transformar alguma coisa, que é a nossa barrinha. Eu vou transformar a nossa barrinha de dezena, que são 10 cubos, em 10 unidades. Vou Olha lá. 1, Vou fazer a troca. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu fiz a troca da barrinha pela unidade. A barrinha que valia uma dezena por 10 unidades. Agora, professora Silvia, tem condições de nós tirarmos 9 unidades do total que nós temos aqui de unidades? Agora eu consigo, porque olha, eu já tinha 10 unidades, eu já tinha 7 unidades, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tirei 7 unidades, Mas são só 9. que na verdade são 9.
Então, eu preciso tirar mais 2. 1, 2. Com quanto que eu fiquei agora, professora? Então vamos contar? Só que antes eu tenho que só lembrar que primeiro estou fazendo a subtração da unidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sobraram 8 unidades. Agora nós vamos calcular a dezena. Nós tínhamos 4, mas acontece que foi feito o quê? Foi feito o empréstimo. Para quem? Para o 7. Então agora eu tenho que tirar 3 dezenas de 3 dezenas. Então vamos lá. Nós vamos tirar 3 dezenas. 1 dezena, 2 dezenas. Tirei 3 dezenas. Quanto que sobrou, professora? Então vamos ver aqui e fazer o comparativo junto com o cálculo convencional, que é a operação matemática. Vamos ver aqui, sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Ok, professora? Ok, chegamos ao mesmo resultado. Então fizemos a mesma operação, só que de uma maneira o quê? Diferente, utilizando um outro material. Aqui eu utilizei a operação matemática. Aqui eu já usei o material dourado. Mas existe uma outra estratégia, professora Silvia, para também nós fazermos o cálculo matemática, que é com a reta numérica. Todos vocês conhecem a reta numérica? A reta numérica ela pode tanto começar do zero, como também ela pode começar através de números intermediários. Nesse nosso caso aqui, nós vamos iniciar no 30 e vamos até os 50. Ok? Muito bem. Só que nós temos que lembrar que no uso da reta numérica, da nossa esquerda para a direita, nós vamos fazer o que, professora Silvia? Sempre vai aumentar. Nós vamos somar. Nós vamos somar. E sempre da nossa direita para a esquerda, nós vamos o quê? Diminuir. Diminuir. Primeira coisa, nós temos aqui o nosso número, a nossa operação que nós vamos calcular na reta numérica. Eu tenho que localizar na reta numérica o número 47. Então, vamos circular o número 47 aqui na reta numérica. E nós temos que diminuir para 39. Diminuir 39. Então, eu vou utilizar, em vez de eu ir da esquerda para a direita, como eu vou diminuir, eu vou da direita para a esquerda. Como que nós vamos fazer isso? Então, professora, você está falando que os números vão diminuir. Vão diminuir. Na reta, quando eu vou para frente, eu estou aumentando. Quando eu volto, eu estou diminuindo. Então, vamos lá. Eu vou voltar às ordens de 1 em 1. 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, até eu chegar ao número que eu vou tirar. O intervalo é o que sobrou. Então, vamos lá, professora Silvia, vamos contar lá. Quanto que sobrou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Mais uma vez chegamos ao mesmo resultado de uma maneira não convencional. Exatamente. Ok, crianças, então vamos agora passar para o próximo slide? Então vamos lá. Problematizando com a Ana e com a Roberta. A Ana tem 45 figurinhas e a Roberta tem 38 figurinhas. Professora, quantas figurinhas a Ana tem a mais que a Roberta? Então, professora Silvia, toma cuidado agora, crianças, nos termos que nós utilizamos nas situações problemas quando nós vamos fazer os cálculos. Por isso que a leitura é muito importante. Vamos observar aqui o que é importante a gente prestar atenção na hora da leitura, tá? Então, eu tenho aqui alguns termos que são utilizados. Diferença. Quando nós falamos em diferença, o cálculo é de subtração. Quando nós falamos a palavra a mais, também significa diferença. Então, também é a conta de subtração, é a conta de menos. A menos também significa diferença e também o cálculo é de subtração. Por isso que quando nós vamos trabalhar com as situações problemas, não adianta a gente ler uma vez e achar que é a conta que primeiro aparece ali, eu já vou resolver. Nós temos que saber interpretá-la. Ela também é uma forma de interpretação de texto. Então, nós temos que tomar o máximo cuidado, tá? Agora, vamos aqui para a bancada, onde nós vamos fazer o cálculo desta operação. Quais são os números que nós vamos calcular, professora, para descobrir a diferença ou a mais que a Roberta tem? Então, vamos lá. A Roberta tem 45 figurinhas. Ela tem 45 figurinhas. E a Ana tem 45. E a Roberta tem 38. A Roberta tem 38. Vamos prestar atenção na pergunta do problema. A pergunta agora é: quantas figurinhas Ana tem a mais do que Roberta? Isso. Quando eu utilizo o termo a mais, que significa diferença. Diferença, a conta é de subtração. Vamos comparar os números. Nós podemos, professora Silvia, também agora fazer o cálculo tirando 8 de 5? Eu não consigo tirar 8 de 5, professora. Mais uma vez eu vou ter que vou ter que emprestar da dezena. Então, eu vou ter que emprestar da dezena. A dezena valia 4. Se eu vou emprestar para a unidade, ele vai ficar valendo 3. 3. E a unidade, ela vai receber mais o quê? Uma dezena. Então, ela ficou valendo quanto aqui? Agora ela está valendo 15. Valendo 15. Eu posso tirar 8 de 15? Ou quanto falta para chegar 8 em 15? Agora eu consigo fazer essa conta, professora. Como que você vai fazer? Nós podemos fazer de várias maneiras. Podemos usar a reta numérica e podemos fazer no material dourado. Vamos lá? Vamos utilizar o material dourado? Vamos. Então, eu vou colocar aqui 15 unidades, tá? E eu tenho que tirar 8, não posso, então eu tenho que fazer a troca, porque eu tenho só 5 unidades. Então, essa dezena, ela vai ter que se transformar, ou melhor, ter que ser trocada por 10 unidades. Que são equivalentes, né, professora? 5, 10. Agora que eu fiz a troca, não esqueça que quando faz a troca, a barrinha sai, porque no lugar dela vão ficar as unidades. Agora, professora Silvia, eu vou pedir para você tirar as 8 unidades. Então,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Eu vou tirar, vou diminuir. Sobrou quanto? Vamos ver quantas sobraram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Então, eu vou colocar o resultado, que é 7 unidades. 7 unidades. Agora, nós vamos calcular a dezena. Eu tenho 3 dezenas. Vamos deixar aqui, eu tenho 3 dezenas. E vou tirar 3 dezenas. 1, 2, 3. Eu fiquei com alguma coisa, professora Silvia? Eu fiquei sem dezenas, professoras. Então, qual o professora? algarismo que representa? Nada? O número 0 vai representar as dezenas, que ele vai estar falando que a ordem das dezenas está vazia. Não tem valor. Vamos ler novamente lá no slide a pergunta do problema? Quantas figurinhas Roberta tem? Quantas figuras Ana tem a mais que Roberta? Então, quantas figuras Ana tem a mais que Roberta? 7 figuras. Agora, finalizando a nossa aula, está indo, né? Já estamos nos encaminhando para o final. Professora Adri, poderia ler para nós qual foi o objetivo da aula? Então, vamos retomar o nosso objetivo, que era resolver situações problema utilizando diferentes estratégias. Muito bem. E agora vamos passar para a atividade de casa. Então, vamos ver ali no slide. Nessa atividade de casa, nós vamos estar usando as 2 formas de estratégia que nós vimos na aula de hoje. Então, crianças, primeira coisa que nós vamos fazer é a leitura da situação problema. O peão de Jeremias estava na casa 53. Por que peão? Porque é um jogo, tá? Ele jogou os dados e fez 12 pontos. Para qual casa ele vai? Então, ele estava na casa 53 e ele vai aumentar 12 pontos. Então, vocês vão lá, ao ladinho ali, armar a conta e resolver. Já ali no jogo, vocês vão andar 12 casinhas fazendo X. Então, vamos andar ali como um exemplo para vocês verem, contando junto comigo e contando no dedinho lá. Está na casa 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Então, o Jeremias parou agora na casa 65. Ok? Vocês vão fazer a comparação entre o resultado da operação matemática e da reta numérica ou do jogo que está ali. E responder a pergunta. Jeremias vai para a casa 65. Assim vocês vão fazer nas próximas atividades B, C e D. Só que lembrando que nós também vamos ter, ao invés de a gente andar aumentando a casa, a gente vai ter que diminuir. Então prestem atenção na leitura da atividade e uma boa tarefa de casa. Muito bem, professora Silvia. Hoje nós já vimos, então, várias estratégias de operações matemáticas nas diferentes situações problema. Pois é, agora nós já sabemos resolver as situações com vários tipos de estratégias.
Foi uma aula muito legal, não foi? Eu achei que deu para a gente utilizar o material dourado, deu para a gente utilizar a reta numérica e a operação matemática. Muito bem, crianças, então, um bom dia para vocês e esperamos vocês na próxima aula. Tchau, tchau, esperamos vocês. Beijo. Vem aí, Ciências Humanas. Boa tarde, crianças! Prontos para mais uma aula de Ciências Humanas? Então, a nossa aula hoje vai começar um pouquinho diferente do costume. Hoje nós vamos começar a aula fazendo um jogo, uma brincadeira, para descobrir qual será o tema da nossa aula e da nossa semana. Aqui eu tenho algumas letras, nós vamos fazer um quebra-cabeça. As peças estão marcadas com algumas letras e os alunos da escola José Hoffmann vão me ajudar a montar esse quebra-cabeça. Então vamos ver aqui Boa o primeiro tarde, vídeo. pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Nicolas Miranda, eu escolho a letra A. Então, o Nicolas escolheu a letra A. Vejam só, já traz uma palavra bem importante. Quer dizer que a nossa aula, a nossa semana será relacionada ao trânsito. Então já vamos por aqui a primeira peça. A próxima. Meu nome é Alice Stecklein e eu escolho a letra E. A Alice escolheu a letra E. Mais uma imagem aqui. Pessoas aqui atravessando na faixa de segurança, veículos na rua, uma pessoa embarcando pela calçada, atitudes corretas para o trânsito. O próximo. Meu nome é João Vitor Lopes de Araújo. Eu estudo na Escola Prefeito José Hoffmann. Eu escolho a letra D. Então, o João Vitor escolheu a letra D. Aqui, um semáforo, ciclistas pedalando na ciclovia. E eu acho que agora aqui já vai começar a encaixar as peças. Olá, meu nome é Anne Victoria. Eu escolho a letra B. A Anne escolheu a letra B. Aqui na letra B temos mais uma parte da frase, pessoas caminhando na calçada, um semáforo. Então aqui vai encaixar aqui, ó, já deu certo aqui uma parte do nosso jogo. Vamos ver o próximo. Oi, eu sou a Laura Moreno. Eu escolho a letra F. A Laura escolheu a letra F. Aqui na letra F tem uma pessoa no seu local de trabalho e uma outra pessoa aqui que vai atravessar a rua aqui. A letra F, vamos ver aqui. Ainda falta uma peça para esse quebra-cabeça dar certo. Oi, meu nome é Natália e eu escolho a letra C. A Natália escolheu a letra C, a peça que faltava. Vamos agora encaixar aqui para dar tudo certinho. Essa peça vem aqui. Essa peça vem aqui. E essa peça vem aqui. Então, a nossa aula de hoje será sobre a Semana Nacional de Trânsito. Vejam que é uma imagem aqui com um trânsito organizado, pessoas caminhando na calçada, outras atravessando na faixa de pedestre, os veículos respeitando o sinal. Então esse será o assunto da nossa aula de hoje. Vamos então para as nossas anotações agora? Põe lá no caderno então, Ciências Humanas. A data, dia 21/9/2020, 21 de setembro, e o tema, Semana Nacional de Trânsito. Vamos anotar? Muito bem para quem anotou. E os objetivos da nossa aula de hoje? Sensibilizar os alunos sobre a importância das regras de trânsito para o benefício da sociedade. Contribuir na diminuição de acidentes causados por desrespeito às leis e imprudência no trânsito. E aqui eu trago para vocês o slogan da Semana Nacional de Trânsito. Então essa semana acontece todo ano, de 18 a 25 de setembro. E o tema, o slogan de 2020 é: perceba o risco,
Proteja a Vida. E essa semana foi criada com a intenção de conscientizar as pessoas que fazem parte do trânsito nas suas atitudes. Aqui é a história A Menina que Parou o Trânsito. Essa é a capa do livro. A história foi escrita por Fabrício Valério e vejam ali que é uma menina e uma bicicleta. O que será que essa menina vai inventar com essa bicicleta, não é mesmo? A história será contada pela professora Elaine. Vamos assistir? Em uma grande cidade havia uma menina que parou o trânsito com a sua bicicleta. Prim, prim. O guarda invocado apitou para a menina que parou o trânsito com a sua bicicleta. Prim, prim. O homem atrasado acelerou para o guarda invocado que apitou para a menina que parou o trânsito com a sua bicicleta. Prim, prim. O condutor do ônibus freou fungado para o homem atrasado que acelerou para o guarda invocado que apitou para a menina que parou o trânsito com a sua bicicleta. Prim, prim. O taxista mal-humorado gritou para o condutor do ônibus que freou fungado para o homem atrasado que acelerou para o guarda invocado que apitou para a menina que parou o trânsito com a sua bicicleta. O motoqueiro apressado buzinou bip, bip, para o taxista mal-humorado que gritou para o condutor do ônibus que freou fungado para o homem atrasado que acelerou para o guarda invocado que apitou para a menina que parou o trânsito com a sua bicicleta. Prim, prim. O motorista da ambulância ligou a sirene assustado para o motoqueiro apressado que buzinou bip, 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 para o taxista mal-humorado que gritou para o condutor do ônibus que freou fungado para o homem atrasado que acelerou para o guarda invocado que apitou para a menina que parou o trânsito com a sua bicicleta. Prim, prim. O piloto do helicóptero sobrevoou assanhado a ambulância que ligou a sirene assustada para o motoqueiro apressado que buzinou bip, bip, para o taxista mal-humorado que gritou para o condutor do ônibus que freou fungado para o homem atrasado que acelerou para o guarda invocado que apitou para a menina que parou o trânsito com a sua bicicleta. Prim, prim. Daí, um velho curioso que não havia entrado na história, vendo tamanha algazarra por causa da menina que parou o trânsito com a sua bicicleta, prim, prim, decidiu, só de farra, atravessar a rua bem devagarinho. Esta foi uma história acumulativa dos autores Bruna Assis e Fabrício Valério. Então vejam só, gostaram da história? Vejam que é uma menina que resolveu parar a sua bicicleta no trânsito. E quanta coisa aconteceu, não é mesmo? O guarda começou a apitar, o motorista sem paciência começou a buzinar, o taxista começou a xingar, depois um idoso resolveu atravessar a rua para piorar a situação, não é mesmo? Mas são atitudes que infelizmente acontecem no nosso trânsito no dia a dia. Isso é muito comum. Então, por um instante de tempo que a menina resolveu parar a sua bicicleta, causou uma confusão danada, não é mesmo?
Por isso que existe a Semana Nacional de Trânsito, com essa intenção de sensibilizar os motoristas, os pedestres, sobre as suas atitudes. Aqui, só para lembrar da aula que nós já tivemos anteriormente, eu trouxe novamente o conceito do que é trânsito. Lembram? É a utilização das vias por veículos motorizados, veículos não motorizados, pedestres e animais de tração, para fins de circulação, parada passageira ou estacionamento. E a professora Maria Aparecida também trouxe para vocês os 5 Vs do trânsito, vocês lembram? Vamos ver lá. O primeiro, as vidas, os veículos, as vias, os valores e a vítima, que é aquele 5º V que nós devemos evitar. Agora, a título de curiosidade, você sabia que o trânsito mata mais do que as guerras? Vejam só, nós assistimos diariamente lá no jornal, na TV, falando sobre guerras, conflitos que acontecem em outros países, lá do outro lado do mundo, mas a gente não para pensar que o trânsito mata muito mais pessoas do que uma guerra. Nas crianças com idade entre 5 e 14 anos, os acidentes de trânsito representam a 2ª maior causa de morte. Então vejam, muitas crianças aí com a idade de vocês acabam perdendo a vida num acidente de trânsito. Educação no trânsito é responsabilidade de todos. Todos nós fazemos parte do trânsito. A partir do momento que saímos da nossa casa, seja de carro ou seja a pé para ir em algum lugar, nós estamos fazendo parte do trânsito e precisamos ter cuidado. Aqui o mapa do Brasil, do nosso país, e um dado bem importante sobre o Brasil, que o Brasil está entre os países com os maiores índices de acidente de trânsito, registrando 40 mil mortes por ano. 40 mil, vejam que número grande, e é a quantidade de pessoas que muitas vezes perdem a vida no trânsito. Aqui são imagens tristes, não é mesmo? Olha, é um acidente de trânsito, o motorista está sendo socorrido ali, levado até a ambulância. Aqui um outro acidente, os carros colidiram, um deles capotou. E são imagens que não estão longe de nós, não. Esses acidentes aqui aconteceram aqui no município de Ponta Grossa. São acidentes que aconteceram aqui em nossa cidade. E o que nós podemos fazer para evitar que isso aconteça? Será que nós podemos fazer alguma coisa? Podemos sim, né? Vamos ver esse vídeo? Respeitando os limites de velocidade, fica muito mais fácil respeitar a vida. Nunca ultrapasse a velocidade indicada. Você só tem a ganhar com isso. Alô? Mamãe está dirigindo. Ligue depois, por favor. Ao dirigir, nunca atenda ao celular. É perigoso, é incorreto e é proibido. Ao dirigir, sua atenção tem que ser toda para o trânsito. Você gosta mais de um moto do que da própria vida? Claro que não. Use sempre capacete com viseira, mas na cabeça e nunca dependurado no braço. Ande sempre pela direita. Respeite os pedestres e a sinalização do trânsito. Andar de moto é legal, mas viver com segurança é melhor ainda. Para atravessar uma rua com segurança, use sempre a faixa de pedestres. Mas só depois que todos os veículos estiverem completamente parados é que se começa a travessia. E os veículos só podem seguir depois que o último pedestre já estiver na calçada. Os cintos de segurança são obrigatórios em todos os bancos. Criança com menos de 10 anos, só no banco traseiro.
E os bebês devem ficar em suas cadeirinhas especiais com seu próprio cinto e o cinto do veículo. Depois de todos os cintos atados, bom passeio! São atitudes como essa: não atender o celular enquanto está dirigindo, atravessar sempre na faixa de segurança, respeitar os limites de velocidade, o motociclista usar os seus equipamentos corretamente. Se as pessoas que fazem parte do trânsito usarem essas regrinhas com consciência, com certeza nós conseguimos diminuir e evitar aquelas situações de acidente que nós vimos anteriormente. Agora vamos para um jogo, vocês vão me ajudar aqui, que é o jogo do certo ou errado. Eu vou trazer algumas imagens, nós vamos analisar a situação e ver se é certo ou se é errado. Podem anotar aí no caderno, escreve lá jogo do certo ou errado, e daí se a resposta for certa, vocês escrevem certo. Se for errado, escreve errado. Dá para ir anotando. Então a primeira situação aqui. O guarda de trânsito parou o veículo e vejam lá, olha a situação do motorista e do seu acompanhante. Os dois segurando uma garrafa, o motorista está embriagado. Será que é uma situação correta? É assim que dá para dirigir um veículo? Não, é errado, né? Nós sabemos que não se pode dirigir embriagado. A outra situação. 3 meninas bonitas indo passear, sentadas no banco traseiro, cada um com o seu cinto de segurança. É uma situação o quê? Certa, é isso mesmo. Criança sempre no banco traseiro, de acordo com aquilo que a professora Maria Aparecida já falou para vocês. Aqui, olha só a moto, como que está. O motociclista ali, o piloto, sem capacete, ainda com uma pessoa sentada à sua frente, não se pode sentar à frente do motorista, do piloto, sempre atrás dele. Parece ainda ser uma criança, também sem capacete, e ainda estão carregando um objeto quase maior que a moto. Que situação que é essa, hein? Uma situação errada, não se pode fazer isso. O motociclista sempre com o capacete para sua segurança. Aqui, olha só, 2 carros estacionados em cima da calçada. Já está errado porque não se pode estacionar em cima da calçada. E além do mais tem uma placa ali dizendo que é proibido estacionar. É isso que aquela placa está indicando. Então é uma situação errada. A próxima. A guarda parou ali o trânsito, as pessoas estão atravessando na faixa de segurança, então uma situação certa, uma situação correta. A próxima, o motorista ali dentro do seu veículo com o cinto de segurança, as crianças provavelmente estão indo à escola e estão caminhando pela calçada, então está certo. E aqui a data de 22 de setembro. Essa data também traz algo importante sobre o trânsito. Vamos descobrir o que é? Então, tem uma bicicleta ali, uma placa, né, com um ciclista. Uma outra placa com um pedestre. E no dia 22 de setembro é o Dia Mundial Sem Carro. É uma data internacional, ou seja, ela é lembrada no mundo inteiro. E é um dia também de reflexão, que é para os motoristas pensarem, será que o carro é tão importante assim em nossa vida? Será que nós não conseguimos viver sem ele? Ou será que a gente pode ir um dia a pé para a escola, ir ao trabalho de bicicleta, até porque o uso excessivo de veículos, além de deixar o trânsito conturbado, como nós já vimos, também traz prejuízos ao meio ambiente por causa da poluição. Então, por isso que foi criada essa data, porque é mais um dia para que a gente possa se pensar sobre o trânsito e sobre o uso excessivo dos veículos. E voltando aqui aos objetivos da nossa aula de hoje. Sensibilizar os alunos sobre a importância das regras de trânsito para o benefício da sociedade. Então, nós vimos que se as regras forem cumpridas corretamente, vai evitar os acidentes, trazendo bem-estar para as pessoas.
contribuir na diminuição de acidentes causados por desrespeito às leis e imprudência no trânsito. Então, nós sabemos que existem as leis lá no Código de Trânsito Brasileiro que devem ser cumpridas para que os acidentes sejam evitados. Então, por hoje é só, pessoal. Agradeço a atenção de vocês e não percam as aulas dessa semana, porque elas serão muito legais, com participações especiais, tudo relacionado à Semana do Trânsito. Chegamos ao final de mais um programa Vem Aprender. Fica aqui um agradecimento dos nossos CMEIs e escolas e principalmente dos professores e professoras. A vocês que estão lendo, estudando e fazendo as atividades com muita atenção e capricho. Continuem, porque assim vamos finalizar o nosso ano letivo. Já sabem, esse coronavírus não pode impedir você de estudar. Além disso, não esqueça de se proteger, ficando em casa e usando a máscara. Você e toda a sua família. A pandemia ainda não acabou. Nosso telefone você já sabe, 9165-8345. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Vai, Edu! Agora vocês estão se perguntando, mas professora, e as famílias? A gente começa devagarinho, criança. Então vamos comigo. Oi, prof, hoje vou cantar a música do quê? Coloca a mão, meu amor. Deixa o quer descarregar. Coloca a mão no meu ombro. Quer descarregar. Eu sou a máquina, vocês são boi. Passageiros são os nossos porções. Coloca a mão no meu ombro. Deixa o quer descarregar.